Todas as coisas, elas têm o seu começo, o seu princípio e a sua origem, para que possa tudo acontecer. E esta igreja também teve seu início há 61 anos atrás, quando começou a haver aquele pequeno movimento lá em São Paulo, que deu origem à igreja que hoje nós somos. Falando sobre o começo, sobre a história e sobre a origem, por estarmos nesse período do ano em comemoração ao Dia do Consolador, eu acredito, nós acreditamos, essa é uma realidade, que é interessante conhecermos a nossa história. Não que nós não conheçamos, claro que nós a conhecemos, mas de repente alguém está conhecendo a igreja há menos tempo, os que nos acompanham pela internet, quem sabe até pelas primeiras vezes, e ficam assim um tanto inseguros, encontram uma diferença muito grande na palavra da igreja apostólica, que não tinham ouvido ainda, não estavam acostumados a ouvir uma mensagem nessa direção, principalmente em apresentando o nome da Santa Avó Rosa como Consolador e do nosso irmão Aldo como profeta. Nós assim o fazemos, queridos amigos, porque são promessas, e as promessas, elas, quando são feitas com ordem de Deus, elas se cumprem. Jesus afirmou no seu tempo que tudo que ele prometeu se cumpriria. Podia passar até os céus que é eterno não pode passar, mas ele, para assegurar a firmeza da sua palavra, ele disse que podia passar os céus e a terra, as suas palavras não passariam. Enquanto as promessas não se cumpriram, o assunto ficou um tanto obscuro, não havia uma compreensão lógica clara deles, mas assim que se cumpriram, tudo foi sendo esclarecido, como aconteceu no tempo de Jesus. Houve uma dificuldade enorme para os religiosos daquele tempo entender que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era o enviado do céu, porque não entendiam que uma pessoa na simplicidade dele pudesse ser o Salvador, o que ficou confirmado com os seus milagres, com as suas mensagens, com a sua obra, com o seu poder de redenção e principalmente com a sua grande vitória, que levou multidões a se convencerem. Assim também aconteceu na obra desta igreja apostólica. A igreja começou lá pelos anos 1954 e teve uma participação brilhante e atuante, usado por Deus e por Jesus para que tudo pudesse ir se encaixando, para que as coisas acontecessem. O ministério do saudoso bispo Eurico Matos Coutinho. Esses irmãos mais jovens, de 30 anos para menos, não o conheceram. A juventude apostólica e a nossa mocidade não é do tempo do saudoso bispo, como eu não sou do tempo da Santa Avó Rosa. Quando meus pais conheceram a igreja, foi justamente naquele ano que ela foi arrebatada. Temos poucas pessoas na igreja que vivenciaram aquela época, que são testemunhas oculares, que presenciaram as suas obras. Temos inclusive pastores ainda, que nos contam histórias muito lindas a respeito dela. Mas tudo começou pela pregação do bispo Eurico, que naquele tempo era conhecido como pastor Eurico, e que no movimento religioso lá no Tatuapé, numa tenda, colocou numa placa de entrada: Tenda de Deus pró salvação e cura divina. E o objetivo dele era pregar o evangelho para formar um povo na semelhança em que formaram os santos apóstolos. É lógico que para isso não seria tão simples nem tão fácil. Precisaria que existisse o outro Consolador para que isso se tornasse possível. E logo no primeiro período, a Santa Avó Rosa veio a fazer parte daquele movimento, numa história muito bonita,
eu acredito que alguns irmãos puderam assistir à reunião da sede de quinta-feira da semana passada, que foi realizada pelo pastor Antônio Martins de Almeida. É um dos pastores, são poucos, mas ele é um daqueles que viveram naquele tempo, que numa mensagem pequena, com poucas palavras, nos trouxe informações interessantes da atitude da Santa Avó Rosa e do saudoso bispo daquele período, em que o nosso bispo, certo dia, fez uma caridade para a Santa Avó Rosa, ajudou a carregar um peso de mercadoria. Enquanto a ajudava e conversava com ela, fez o convite para que ela fosse até a tenda. E ela foi, gostou daquela reunião, permaneceu, e depois, logo em seguida, Jesus começou a usá-la. Primeiramente num sonho, que aparentemente era um sonho qualquer, de qualquer pessoa, todos nós sonhamos, as preocupações, coisas diversas motivam esses sonhos. E aquele sonho tinha um fundamento de preocupação. Enquanto ela contava o fato para o bispo Eurico e para a missionária Odete, eles achavam que era um sonho normal de uma preocupação que ela tivesse tido. Mas as coisas começaram a se confirmar exatamente naquele momento. E o bispo então percebeu que não era um sonho comum, era algo que merecia atenção, que precisava da preocupação deles, porque é algo que poderia ser um caminho de aviso, de alerta, até para preservar a própria igreja. E logo depois, Jesus resolveu apresentar-se a ela em revelação, e pediu que toda semana ela, o bispo Eurico e a missionária Odete se reunissem para orar juntos. Enquanto oravam, ele falava por intermédio dela e começou a trazer para a igreja as informações necessárias. Uma das primeiras observações feitas por Jesus era que o bispo Eurico pregasse a fé nos santos, a fé na Virgem Maria, e assim ele foi entendendo, porque apesar de ele ter tido uma formação teológica, do conhecimento material das Escrituras, pelo conhecimento simplesmente cultural, ele não conseguiu ver esses mistérios inseridos nas palavras da Bíblia. Mas pelas revelações de Jesus, ele abriu seus olhos, pôde entender, se convenceu e convenceu a igreja a crer também. E foi um período de 16 anos que essas revelações duraram. Nesse período, Jesus revelou a parte essencial de todo o conceito doutrinário de forma original, porque o Consolador viria para dar seguimento à obra que ele iniciou. E podemos confrontar, queridos amigos e irmãos, esses fatos com as profecias. Se formos ler lá no capítulo 16 e versículo 12 do Evangelho de São João, vamos encontrar as palavras de Jesus dizendo assim: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Se formos ler a carta de São Paulo, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 9, vamos ver São Paulo escrevendo: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que for perfeito, o que for em parte será aniquilado. Quer dizer, algo que tinha que se completar. Mas aí vamos para o Apocalipse, capítulo 22, e observamos lá no versículo 18 e 19, já no final do capítulo, Jesus advertindo, alertando e pedindo para o apóstolo registrar que o seu evangelho, a sua doutrina não poderia ser modificada, não poderia ser mudada. Ninguém estaria autorizado a acrescentar mais nada e nem tirar, porque o que ele falou, o que ele ensinou era a base central definida. Então, dentro desse conceito, o Consolador deveria agir, sem inventar nada, sem criar inovação nenhuma, mas revelar o conceito essencial, central do Evangelho, que pelas interpretações, pelas conveniências, deixou de ser observado e de ser entendido ao longo do tempo. Aí voltamos então para o Evangelho de São João, capítulo 16, aliás, capítulo 16 mesmo, e versículo 13,
e vemos a função central de como o Consolador iria agir. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele não falará de si mesmo. Observem bem o texto, do contexto dessa afirmação. Aquele que fala de si mesmo sempre inventa alguma coisa, sempre interpreta a seu bel prazer, pela sua conveniência. Mas o Consolador não falaria por si mesmo, mas diria o que tivesse ouvido. Foi isso que aconteceu na história desta igreja. A Santa Avó Rosa não falava por si própria, mas pelas revelações de Jesus, tanto quanto durante as orações que eram realizadas semanalmente, quando no período em que ela era arrebatada aos céus para ouvir diretamente do Pai o que deveria ser ensinado à igreja. Então, o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus não foi modificado absolutamente em nada, não se acrescentou nada nem se tirou, mas deu a entendimento e a compreensão do seu contexto geral, para que a sua base doutrinária e moral fosse capaz de regenerar, de transformar, de libertar e de santificar um povo para Deus. Nesse período inicial, teve uma grande influência o ministério do bispo Eurico Matos Coutinho, porque como porta-voz da Santa Avó Rosa, quase sempre era ele que anunciava à igreja as revelações que iam sendo dadas. E eu fiz questão de lembrar do nome dele nessa reunião por um motivo peculiar, porque ainda estamos dentro do mês de outubro. Hoje é dia 28 de outubro, e ele, como bispo da igreja, encerrou o seu ministério na terra no dia 4 de outubro de 1984, há 31 anos atrás. Portanto, o mês de outubro para a história da igreja tem uma importância muito grande. Ainda em referência a datas, para terminarmos a nossa palavra nessa noite, 26 de outubro, segunda-feira, foi o dia em que a Santa Avó Rosa foi levada aos céus. Mas eu lembrei antes que essas medidas finais envolveram quase uma semana, porque 2 dias antes, era 24 de outubro e era um sábado, a Santa Avó Rosa, sabendo de tudo que ia acontecer, sem falar para ninguém, o seu sucessor já estava praticamente preparado, ele também não sabia, então o chamou e teve uma conversa muito longa com ele, o colocou diante da situação geral de toda a igreja, e ele, tomando conhecimento de todos aqueles detalhes, sem saber a razão disso, sem compreender o porquê que ela estava explicando todos os detalhes, a um certo momento, depois de toda a informação que ele recebeu, ela fez um pedido: Aldo, eu preciso de ti, você promete me servir? Promete me ajudar? Ele, sem saber a dimensão que a promessa ia ter, disse: tia, o que a senhora precisar de mim, pode contar comigo. Fez uma promessa que seria fiel e o ajudaria no que fosse necessário. Passou 2 dias, aconteceu do seu corpo terminar. A igreja não esperava, porque parecia uma coisa repentina, porque dependia dela a segurança da direção, a segurança doutrinária, a revelação de mistérios, a solução de problemas, situações delicadas, que por intermédio dela tudo tinha solução. Mas ela tinha dito antes, numa das vezes que a direção se reunia em oração, Jesus disse: quando o meu Pai precisar desta minha serva nos céus, os meus servos continuarão a ouvir a sua voz, como me ouvem agora. Mas de repente ela terminou, e aparentemente a palavra de Jesus tinha caído por terra. 2 dias depois, como hoje, era uma quarta-feira também, dia 28 de outubro,
nosso primaz estava até descansando no carro do pastor Assir. E ali a Santa Avó Rosa apareceu para ele junto com a Virgem Maria e deu-lhes as primeiras orientações como deveria ser o procedimento dali em diante. Então podemos afirmar que o ministério dele nasceu no dia 28 de outubro, quando a primeira revelação foi apresentada, e dali em diante foi se sucedendo, e por 44 anos ele fez a mesma coisa que a Santa Avó Rosa fez, não acrescentou nada e não tirou nada do contexto central, geral, doutrinário, mas aperfeiçoou muito a igreja. A igreja teve um progresso muito grande, tanto no sentido espiritual, em todas as áreas, cresceu, se expandiu, espalhou pelo país, tornou-se conhecida e respeitada em muitos lugares, e passou a formar um povo que luta cada dia pela sua unidade, para ser cada vez mais humilde, mais unido, mais fraterno, mais cristão, um povo entusiasmado, corajoso, seguro e firme. Como falamos na parte inicial da igreja, apesar dos problemas que existem no mundo, estamos olhando para frente com muita fé, com muito otimismo, acreditando na nossa vitória particular, na vitória coletiva da igreja e acreditando nas possibilidades de termos um mundo melhor. Falar em mundo melhor parece tão difícil, mas se as pessoas ouvirem a voz do clamor da misericórdia divina, poderão ser felizes e abençoados, sim. Então a missão desta igreja é essa, queridos irmãos. A missão da Santa Avó Rosa como Consolador cumpre as promessas de nosso Senhor Jesus. E se eu tivesse tempo, eu falaria muito mais a esse respeito, mas todos já conhecem praticamente, mas a gente convida os que nos visitam esta noite, os que estão pela internet nos acompanhando, que continue a nos ouvir, assistindo às reuniões aqui, ou pelo site da igreja no www.apostolica.com.br, ali terão todas as informações desta e de um conceito doutrinário muito amplo para pesquisar, para estudar, para analisar e chegarem à conclusão do que precisam e do que procuram. Tudo isto é para a glória do nosso soberano Deus, do nosso amado Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria e de todo o reino dos céus.